Olá, pessoas! Então, hoje eu quis vir mais de garotinha, mas sou menina. Hoje eu quero falar com vocês sobre livros que eu faço indicação para quem quer começar a ler, mas não sabe por onde ir, não sabe por onde começar. Então, esses dias uma pessoa chegou comigo e falou assim: eu quero muito ler, mas eu não faço ideia de como criar uma rotina, de como começar sem parar na metade, de que livro começar. Então, eu sou a guru da leitura para indicar livros para vocês. Então, antes de eu indicar os livros, eu quero falar sobre algumas coisas que me ajudaram quando eu estava no início da minha leitura. Primeira coisa, para você que vai começar na leitura, você pode criar uma rotina, tipo assim, de ler 2 ou 3 páginas por dia. Isso é o suficiente, desde que você continue lendo diariamente essas 2, 3 páginas, sem pular, sem hoje eu li uma página, mas amanhã eu leio 5 para cobrir a que eu tô lendo hoje. Não vai nessa que você vai se enganar. E aí, tipo, se você te der vontade, se você tiver tempo de ler mais, aí segue a sua vontade, né? Outra dica: tenha sempre um livro com você. Eu sempre carrego um livro pra onde quer que eu vá. Eu tô sempre com um livro, tipo, acessório mesmo. Porque aí sempre que surge uma oportunidade, que eu tô sem nada pra fazer, de abrir o livro e ler, é isso que eu faço. Tipo, todo mundo tem pelo menos 2, 3 minutinhos assim que tá sem nada pra fazer aí pro seu trabalho, que vai que na hora lá do cafezinho dê vontade de ler o livro, pega o livro e lê lá na hora do seu intervalo do trabalho. Ou então na escola, sempre que tem hora vaga, recreio, que você tá sem nada pra fazer, pega o livro e vai ler. Ou então, sei lá, na fila do supermercado, na fila do dentista, na fila do banco, tenha sempre um livro com você. Se você guardar o livro na sua casa, quando surgir essa oportunidade fora de casa, o livro vai estar em casa, você vai ter perdido a oportunidade. Então, quando aparecer a oportunidade, tenha lá o livro com você e aproveite a oportunidade, tá bom? Outra dica: se o celular for um problema pra você, você precisa desligar o celular. Eu tenho uma rotina. Quando eu preciso muito ler um livro e eu sei que o celular vai criar um empecilho para me ler o livro, eu desligo o celular. Eu não conseguia deixar o celular desligado por mais de 10 minutos. Dava 10 minutos e já pegava o celular e já ligava de novo. Isso é natural, desde que você vá melhorando com o tempo. O primeiro dia você vai passar 15 minutos. No segundo dia você vai passar o dia com 30 minutos com o celular desligado. Depois 1 hora, 2 horas. Dependendo que você separe e consiga ler a sua quantidade diária de leitura que você precisa com o celular desligado. Se você deixar o celular ligado, sempre vai ter aquela notificação, aquela mensagem, aquela coisa. Você tem que definir o que é prioridade na sua vida. Se é os seus estudos, se é a gramática ou se é aquela conversa desnecessária no celular. Então, desliga o celular. Essa é uma dica importantíssima. Outra dica: faça amizade com pessoas que leiam, que têm acesso a livros. Então, faça amizade com livreiros, faz amizade com pessoas que leem bastante, que aí você vai estar sempre alguém te emprestando livros ou conversando sobre livros com você. Porque a conversa sobre livros precisa estar na sua roda de conversa. Assim como aquela fofoca, assim como que você conversa diariamente com seus amigos, falar sobre livros é quase tão importante quanto ler. Porque quanto mais você conversa, mais você vai ficando, sabe, entrando, vai ficando interessado nesse mundo. Então faça amizade com pessoas que leem, que você vai sempre estar batendo papo sobre livros novos, descobrindo coisas novas, assim como você vai ter sempre alguém para te emprestar livros, né? Então vai lá na biblioteca da sua escola. Se você não tiver como comprar livro, pega de uma biblioteca pública. Eu visitava muito a minha biblioteca pública municipal quando eu morava em Orem, então o cara lá já me conhecia. Eu pegava pelo menos 2, 3 livros por semana emprestados. Desde que você devolva, você vai ter acesso ao livro, pegar quantos livros você quiser lá. Então tem muita coisa interessante em biblioteca pública. Então tenha amizades com pessoas que leem, que aí você vai ter sempre conversando sobre isso e sempre vai ter livros disponíveis, né? Tanto para emprestar quanto para ser emprestado. Então agora vamos às minhas dicas de livros. Mas olha, as dicas que eu vou deixar aqui pra vocês são de livros que me ajudaram quando eu tava no início da minha leitura. É óbvio que eles não são uma regra. O importante é que você siga a sua curiosidade. Mas você vai Crepúsculo. Mas tá lendo, sei lá, tá lendo esses romances sem piegas. Não liga, siga a sua curiosidade. Se o que te chamou a atenção foi Crepúsculo, leia Crepúsculo e dane que as pessoas pensam. Então, siga a sua curiosidade, vai naquele livro que você acha que vai ser interessante pra você. Se você não faz ideia do que ler, então eu vou deixar algumas dicas aqui. Mas essas dicas não são obrigatórias, assim. Pode ser até que nem funcione pra todo mundo. Foi que funcionou pra mim, mas se você tiver outro livro interessado,
leia o seu livro interessado aí. Primeira dica de livro que eu tenho aqui é o Diário de Anne Frank. Eu acho que esse livro aqui é essencial para todo mundo. Não só porque é um livro incrível, que vai ter muito do contexto histórico, que é importante para qualquer leitor, como também é um livro fácil de ler, porque foi escrito por uma adolescente em ascensão, né? Ela começa, tipo, bem novinha, com uns 12 anos, então vai ter uma linguagem bem infantilzinha. E aí ela vai crescendo, você vai acompanhando o crescimento e a evolução dela, tanto na escrita como pessoa, então é um livro muito legal. Talvez não seja um livro recomendado para todo mundo, porque é um livro um pouco grande. Eu tenho essa edição econômica aqui, que tem um pouco mais de 300 páginas, mas se você pegar o livro normal, é um livro bem grossinho, então se você estiver interessado, pode ser que dê certo pra você. Se não der certo, relaxa, que tem outros livros aí. Então, o Diário de Anne Frank é a minha primeira dica, porque é um livrinho quase infantil, então é um livro muito legal. Tem histórias incríveis nesse livro. Outra dica é O Guarani, do José de Alencar. Essa aqui entra na lista de livros de romance, porque o romance pra mim foi o que iniciou na minha vida na leitura. Então, essa é a minha dica, é O Guarani, porque é um livrinho muito fininho, tem menos de 200, não tem nem 100 páginas esse livro aqui. É o de um escritor brasileiro chamado José de Alencar, e é um romance indígena, então a gente adoro. Esse livro aqui é demais, se alguém estiver interessado em ler um romance brasileiro para iniciar, O Guarani é a minha super dica, adoro esse livro. No lance de distopias, eu vou ficar aqui com a minha dica da seleção, que eu acho que é uma coleção, uma trilogia que todo mundo adora. Nem é uma trilogia, é uma coleção de livros aí que todo mundo que eu conheço que leu gostou. Então essa é a minha dica aqui, a seleção. Mas entra na lista de distopias. Tipo, se você não estiver interessado na seleção, pode procurar, sei lá, O Conto da Aia, Jogos Vorazes. É uma série de livros bem legal também. Então, no lance de distópicos, deixo essas dicas aí pra vocês. Eu só peguei seleção porque é o único livro que eu tenho físico aqui. Mas se você estiver interessado em Jogos Vorazes, leia Jogos Vorazes, que é uma série viciante. Então eu super indico pra quem tá começando na leitura, porque essa série aqui, quanto mais você tem, mais você quer. Então, essa é a minha dica, a seleção é muito legal. Um que não poderia faltar nessa lista, é claro, é Harry Potter. E esse aqui também entra na série de fantasia, né? Então, se vocês estiverem interessados em fantasia e não quiserem ler Harry Potter, você pode procurar aí as Crônicas de Nárnia, que é uma coleção de livros, também são 7 livros bem infantilzinhos, bem legaisinhos de ler. Da Cassandra Clare, Os Instrumentos Mortais, gente, muita gente iniciou a leitura com esses livros de fantasia. Então, se você estiver interessado, eu escolhi O Enigma do Príncipe, porque é o meu livro favorito de toda a série do Harry Potter, mas o primeiro é a Pedra Filosofal. Então, comece pela Pedra Filosofal, mas leia Harry Potter. Outro que vai entrar na minha lista é essa coleção de poemas do Carlos Drummond de Andrade, porque acho que a poesia é essencial para quem está começando a ler, porque os poemas são curtinhos, então não vai te dar aquele cansaço, aquele sono na hora que você está lendo, porque poemas são curtos. Então eu indico essa coleção do Carlos Drummond de Andrade, mas se vocês quiserem procurar outros poetas, aí tem inúmeros, né? Tem Clarice Lispector, tem Vinícius de Moraes, tem, sei lá, tem um monte aí de outros escritores de poesia. A minha dica é o Carlos Drummond de Andrade, que é um dos meus poetas favoritos brasileiros, ao lado do Gregório de Matos Guerra. Mas se vocês quiserem procurar outros, você pode ler 1, 2 poesias por dia e aí guarda. Aí depois no outro dia leia 1, 2 poesias por dia. Mas é importante que você leia constantemente, frequentemente, não pule nenhum dia da semana enquanto você lê. Porque isso vai quebrar o clima, sabe? Aí quando você for pegar outro livro no outro dia vai ser mais difícil. Então sempre reserve um tempinho pra você ler, seja antes de dormir. Todo mundo tem um tempinho livre antes de dormir, né? Esse momento é que quando você pega o ônibus pra ir pra sua faculdade, em vez de ficar só lá encarando as pessoas, pega um livro, vai ler lá no ônibus, lê na parada do ônibus, fica tempo pra você não perder o ônibus. E o último, mas não menos importante, é O Pequeno Príncipe. Eu acho que isso aqui é de fato, isso aqui é pra todo mundo, né? Foi o meu primeiro livro completo, foi o primeiro livro da minha irmã, foi o primeiro livro do meu primo Daniel, então foi o primeiro de muita gente aí. E eu super indico O Pequeno Príncipe, porque é uma história linda, é uma história super infantil, super fácil de ler, e é um livro de menos de 100 páginas, 96 páginas. Então, gente, dá pra ler isso aqui voando, dá pra ler muito rápido. Então, fica aí a minha dica, O Pequeno Príncipe. É essencial, todo mundo deveria ler O Pequeno Príncipe. Então tá, essas são as minhas dicas de livros, mas é o que eu disse, elas não são a base pra você. Você pode seguir a sua curiosidade e ler o que te der vontade. Eu escolhi esses livros aqui porque eles são finos, eu adoro essas edições de capa mole, assim,
Porque dá pra você ler em qualquer lugar, sabe? Cabe na bolsa, cabe em qualquer lugar, dá pra ler, dá pra manusear super legalzinho, dá pra fazer o que você quiser com esse livro aqui, cabe em qualquer lugar esse livro aqui. É diferente, por exemplo, de você pegar esse livro aqui, que é grandão, é capa dura, é grosso. Que esse livro aqui, pra mim ler, eu tenho que sentar em casa, abrir o livro e cuidadosamente analisá-lo. Por quê? Porque é um livro grande, é um livro pesado, é um livro capa dura. Então eu não indico muito pra você que tá iniciando pegar um livraço desse, porque isso aqui vai ser difícil de você manusear, de você levar, de você prestar atenção. Então pegue um livrinho assim fácil, vai num livro de sebo mesmo, compra um livro usado. O livro usado, gente, é muito bom. É a coisa mais incrível do mundo foi inventar os sebos, né? É por isso que eu criei esse canal, pra dar dicas pra vocês, para que vocês possam ler o que vocês bem entenderem, libertem as mentes de vocês, sejam livres. É isso. Eu espero que tenham gostado das minhas dicas, espero que vocês leiam livros e me digam aí como, se eu esqueci de algum livro, quais são os livros outros livros que vocês indicam para quem está começando a leitura. E se você estiver interessado em algum livro que eu não falei, fale aí qual livro você tem interesse em ler, se você já é ativo na leitura, se não é ativo na leitura, qual livro tem interesse, qual livro não tem. E deixem nos comentários, tá bom? É isso, eu espero que tenham gostado. E espero que vocês virem aí mestres Jedi da leitura.